Olá! Já pensou que uma única gota de sangue pode esconder um universo inteiro? Pois é, e fica ainda mais interessante quando essa gota vem de um bichinho de laboratório. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse microcosmo para entender as histórias que essas células sanguíneas têm para nos contar. Por que um simples exame de sangue de um hamster é tão complicado? Parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta, olha, é super complexa. É um verdadeiro quebra-cabeça que dá um nó na cabeça até dos profissionais mais experientes. E é exatamente esse mistério que a gente vai tentar resolver agora. Bom, então vamos lá. O primeiro grande desafio é definir o que é normal, sabe? Achar uma base de comparação. Para o pequeno mamífero, isso é muito, mas muito mais difícil do que para a gente. Nossos exames têm valores de referência super claros, né? Para eles, a história é outra. É que, diferente da gente, para eles tem uma lista enorme de coisas que bagunçam tudo. Pensa só, o simples estresse de segurar o bichinho para coletar o sangue já dispara uma resposta de luta ou fuga. Isso joga um monte de células na corrente sanguínea e pronto, o resultado já mudou completamente. E não é só isso não. A hora do dia, a temperatura do ambiente, o que ele comeu, tudo, absolutamente tudo influencia. Não é um alvo parado, sabe? É um alvo que não para de se mexer. Então, vamos começar essa viagem pelo sangue com as estrelas do show, as mais numerosas de todas, as células vermelhas, também conhecidas como eritrócitos. Elas são, basicamente, o que mantém o sistema todo funcionando. Imagina que elas são tipo uma frota de caminhõezinhos de entrega. A missão delas é bem clara: pegar o oxigênio lá nos pulmões e distribuir para cada cantinho do corpo. É o trabalho delas garantir que todo o tecido receba o combustível que precisa para viver. E agora, olha só que sacada genial da evolução dos mamíferos. Ao se livrar do núcleo, a célula vermelha virou uma especialista em flexibilidade. Esse formato, que parece um disco com o centro afundado, permite que ela se dobre toda, se esprema para passar nos menores vasinhos de sangue que existem, os capilares. O resultado, uma entrega de oxigênio muito, mas muito mais eficiente. E isso leva a gente para uma regra de ouro da hematologia. É uma relação inversa. Quanto maior a célula, menor a quantidade delas. É como se a natureza fizesse uma troca, sabe? Se a espécie tem células vermelhas grandonas, mais robustas, ela tende a ter menos. Agora, se as células são pequenininhas, ela compensa tendo um número gigantesco delas circulando por aí. E essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada nos números. O rato, por exemplo, tem uma contagem altíssima de células vermelhas, mas cada uma delas é bem pequena. Agora, olha o porquinho da Índia. Tem bem menos células, só que cada uma delas é bem maior. No fim das contas, o trabalho é o mesmo, mas a estratégia que cada um usa é completamente diferente. Genial, né? Ok, então se as células vermelhas são os entregadores, as células brancas são os seguranças, a tropa de elite. Vamos conhecer agora o sistema de defesa do corpo, os leucócitos. Pensa neles como um exército mesmo, super organizado, com vários batalhões diferentes, cada um com uma especialidade, prontos para defender o corpo de qualquer ameaça. E na linha de frente desse exército, a gente tem os neutrófilos. Eles são a tropa de choque. Deu algum problema, uma lesão ou uma infecção, eles são os primeiríssimos a chegar na cena do crime. A missão deles é simples e direta: achar os invasores, tipo bactérias, e acabar com eles, rápido e sem rodeios. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente tende a pensar que quanto mais soldados, maior a batalha, certo? Uma infecção grave deveria ter um monte de neutrófilos. Mas nem sempre. O número sozinho pode enganar. E muito. Porque a pista mais importante, na verdade, está na aparência deles. É a morfologia, ou seja, o que a gente vê no microscópio. Mudanças na forma, na cor, na estrutura desses neutrófilos, o que a gente chama de alterações tóxicas, isso sim é um sinal muito mais forte de que tem algo sério acontecendo. É a prova de que as células estão sob um estresse danado, lutando pra valer. É muito mais confiável do que só contar quantos deles estão por lá. Claro que o exército não tem só a infantaria. Tem as unidades especializadas. Os eosinófilos, por exemplo, são os peritos em combater parasitas. Já os basófilos são tipo o sistema de alarme para reações alérgicas. E depois que a batalha principal acaba, chegam os monócitos, que são a equipe da faxina, sabe? Eles limpam toda a bagunça, tirando células mortas e restos de invasores. Mas aí vem a pergunta que vale ouro. Será que esse exército é igual em todos os animais? Porque se não for, o que é um baita sinal de alerta para uma espécie pode ser completamente normal para outra. E errar nisso pode levar a um diagnóstico totalmente furado. E a resposta é: não, de jeito nenhum.
Olha só esse gráfico. Num camundongo, quem manda são os linfócitos. Eles são a maioria esmagadora do exército. Agora, se a gente olha para um coelho ou um furão, a história muda. Quem está no comando são os neutrófilos. E isso, gente, é importantíssimo para um diagnóstico. Um monte de neutrófilos no sangue de um furão? Ok, normal. A mesma coisa num camundongo? Opa, acende um alerta vermelho gigante. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que fica? É que hematologia é muito, mas muito mais do que só fazer conta. E essa é a ideia principal. O formato de uma célula sanguínea pode contar uma história muito mais rica e confiável do que só o número dela. Os números são só números. Eles dão os dados, mas a morfologia, a aparência, dá o contexto. Olha a forma, a estrutura, as coisinhas diferentes. É como ler o diário da batalha, e não só contar quantos soldados foram enviados. É isso. No final, é o que importa. Olhar para as células em si é que conta a verdadeira história da saúde do bicho. A habilidade de verdade não está em apertar o botão de uma máquina que cospe números, mas em sentar na frente do microscópio e saber interpretar a história que aquelas células estão contando.